todos! Estamos aqui com mais um vídeo do curso Specid e hoje eu vou trazer um pouquinho aqui sobre animações e pixel art no universo da game art. Meu nome é Aline e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conteúdo tão interessante aí da game art com pixel art. Basicamente, esse vai ser um resumão do nosso módulo do curso de jogos 2D com JavaScript que aborda justamente esse tema. Então, bora saber mais. Para começar, onde podemos criar nossas pixel arts? Muita gente me pergunta isso e hoje eu vou trazer algumas sugestões aqui de softwares bem famosos e que são muito legais de usar, bem fáceis para quem está iniciando, inclusive. Tem várias opções, essas são só algumas, tá? Então, tem aqui o Piskel, que é gratuito e online, Krita, gratuito, então ele é um software open source que você vai instalar, bem legal também, é bem completinho, mas ele é um pouquinho complexo. Tem o EasyPrite, que é um pouco mais intuitivo. Ele é pago, porém ele tem um preço acessível. Atualmente ele está saindo a menos de R$ 40 na Steam, então ele é bem bacana, usado aí por desenvolvedores, né, profissionais e também designers profissionais no mundo inteiro. Então ele é bem bacana também, bem fácil de usar, bem completo. Tem o Pixel Art, que é uma opção gratuita e online bem legal também, ela é mais completa que o Piskel, eles têm como se fosse uma rede social, de designers ali, bem bacana, que você pode compartilhar as suas artes, se inspirar, e ele tem a vantagem que é gratuito, claro que tem a versão, paga, né, que aí eles cortam os anúncios, e mesmo para a versão que é gratuita, ele é bem completinho, bem fácil de usar, super recomendo. E existem vários outros também aí, como eu disse. Para fins de referência, nós usaremos o Pixel Art, que é, como eu disse, uma opção gratuita e online muito boa para quem está começando. Basicamente, essa é a tela inicial quando você entra no site do Pixel Art. E nessa tela você tem a opção de entrar, né? Se você já é cadastrado, você clica nesse botãozinho aqui que está indicando aqui de login, ou você pode também criar o seu cadastro, se for a primeira vez, no mesmo local, ou então você pode vir aqui em Create Account também, se você preferir. É legal de você criar esse login e logar antes de você fazer a sua arte, porque assim você consegue salvar e interagir também com outros artistas e amigos que fazem uso aqui da plataforma. Então, é uma plataforma bem legal mesmo. O cadastro dela também é bem simples. Você, com uma conta do Google, já consegue fazer aqui esse cadastro super fácil. Login, mesma coisa. Então, ele tem essa integração com o Google, mas você também pode usar seu e-mail pessoal, se for de outro provedor de e-mail. Essa é a página inicial do Pixel Art. Como vocês podem ver, ela é bem intuitiva. Do lado esquerdo, você tem menu para acesso às principais funções. Aí você tem galeria, os desafios, seus amigos também você consegue ver quem que tá online, entre outras coisas. Você tem aqui a caixa de pesquisa, que você pode buscar por usuários ou alguma coisa específica. Tem o desafio aqui também diário. Nós temos aqui também os destaques, né, nas laterais aqui das artes do dia. Os destaques tem também os tops artistas lá também. E o feed, que tem ali os seus amigos com as artes que eles estão compartilhando. Você pode curtir, comentar, compartilhar, que é bem legal. E aqui no cantinho direito, na parte de cima, você tem a opção para você começar a desenhar, esse Start Drawing aqui. Quando você clica em Start Drawing, então vai aparecer essa telinha aqui para você escolher o tamanho. Se você já tem um pixel art sendo desenvolvido, né, ele vai perguntar se você quer continuar ou criar um novo, né? Criando um novo, então essa é a opção. Primeira coisa, escolher o tamanho da sua tela, do seu canvas, da sua área de desenho. E então você coloca aqui em pixels quanto que você quer de largura e altura. Definir essa opção é só começar, ele vai abrir aqui a área de acordo com o tamanho que você escolheu. Do lado esquerdo, temos as principais ferramentas aqui
para desenho e edição, como lápis, a borracha, temos aqui o pincel, linha, retângulo, círculo, o balde de tinta, que é para preencher com uma cor, conta-gotas para poder selecionar uma cor do desenho, caso você tenha perdido ali na sua paleta, quer pegar aquela cor para usar em outra parte, seleciona aqui, depois usa as outras ferramentas de desenho. Temos aqui para mover, seletor retangular. Esse aqui é a única ferramenta que, se você clicar com o botão direito, você vai ter acesso aqui ao laço, laço poligonal, as varinhas também mágicas. Tem o texto, então você pode escrever texto também em pixel art. Tem essa ferramenta aqui bem legal aqui, que facilita a questão de aplicação de luz e sombra. Tem também a parte do dithering, gradientes, né? Esse carimbinho aqui é o stamp, então tem algumas formas em pixel art prontas que você pode usar. Tem spray, você pode mover quando está em zoom, fazer desfoque. Ah, eu escolhi aqui o tamanho errado da tela, redimensiona. Enfim, tem uma série de opções aqui, e a paleta de cores também, que você pode definir aqui do lado direito e acessar rapidinho aqui do lado esquerdo, mas você pode usar a paleta, os presets, você pode criar a sua própria paleta, camadas também aqui do lado direito. Tem um preview, que é uma área de pré-visualização, que você vê aqui em miniatura, que é bem legal também para quando você está desenhando. Tem a barra de menus aqui em cima também, com algumas ferramentas bem úteis. Enfim, a área de desenho aqui no meio, né? E embaixo a gente tem a parte dos frames, né? Onde você vai conseguir ver os quadros das suas animações, se o que você estiver fazendo for uma animação. Então, ele é bem completinho, como vocês podem ver, bem fácil de usar também, bem tranquilo. Seguindo aqui, eu vou então falar um pouquinho sobre as principais técnicas. Como disse, é bem um resumão mesmo. No nosso curso de Game Art com Pixel Art, a gente trata cada assunto desses mais detalhado, com exemplos, atividades práticas. E eu vou trazer aqui um resumo só para vocês terem conhecimento do que é visto no curso, o que a gente avalia quando a gente propõe algum concurso cultural, como que está rolando atualmente aqui. Então, fiquem sempre de olho que tem os concursos culturais. E eu vou trazer para vocês agora algumas das principais técnicas que a gente usa para poder criar boas pixel arts, bem profissionais mesmo. Então, o primeiro conceito são as linhas, que nada mais são que sequências de pixels. Elas podem ser horizontais, verticais, diagonais. E o segredo é sempre manter um padrão para fazer boas linhas. Jags são serrilhados visíveis, são como escadinhas quando a gente faz uma curva e fica ali duplicadinha assim, fica dando tipo uma escadinha mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos. Curvas são linhas com partes arredondadas. Doubles são 2 pixels que ficam grudadinhos, né? Geralmente também quando a gente faz a mão livre, acaba dando esses pixels grudados. Anti-aliasing já é uma técnica que a gente usa para suavizar bordas e transições, reduzindo o efeito de serrilhado. Então, a gente aborda sobre tudo isso. Essas são algumas das técnicas e conceitos que a gente trata aqui, então. Como eu disse, eu trouxe aqui alguns exemplos também. Então, o que está em pretinho é o certo e o vermelho basicamente é o que está errado, né? Vamos pensar assim. Então, como eu disse aqui, temos uma linha vertical, uma linha horizontal, a diagonal de 1 em 1 pixels. Nós temos outros padrões também para as diagonais, que ficam bem legais também, dependendo do que vocês querem fazer, de acordo com o ângulo que vocês querem para a linha diagonal. Nas curvas também nós temos aqui exemplos de curva, de círculo. E aqui a gente tem os doubles e os jags acontecendo, como vocês estão vendo aqui nos vermelhinhos. Então, dá tipo uma escadinha, tá vendo? Ele fica um desenho grosseiro, com ruído visual, e é o que a gente tem que evitar. Exceto se for alguma estratégia, tiver algum propósito para ser assim, são coisas que a gente tem sempre que evitar. Sobre o anti-aliasing, o que ele faz, né? A gente fala que é uma técnica de suavização. Então, eu trouxe aqui uma linha sem o anti-aliasing e uma com o anti-aliasing. Então, essa imagem aqui eu peguei na internet, ela é bem boa para mostrar essa questão, né, da aplicação. Quando a gente dá um zoom na imagem, aqui, sem o anti-aliasing, a escadinha, né, os jags e os doubles, eles ficam muito acentuados. E com o anti-aliasing, a gente coloca aqui pixels com cores, ora bem mais claros, um pouquinho mais escuros, mas mais claros do que a cor principal aqui da linha,
e ela meio que dá uma ilusão de ótica. Quanto mais você afasta, ela parece uma linha realmente bem retinha, né? Vocês podem ver aqui a diferença quando a gente tira o zoom. Então é um efeito, uma técnica bem bacana. Outra técnica também que a gente fala é sobre o dithering, que é a técnica para misturar duas cores diferentes. E isso vai criar a ilusão de uma terceira cor ou mesmo de uma textura na imagem. Então, quando a gente trabalha com a paleta de cores reduzida, principalmente quando é um pixel art mais retrô, né, tem aquele estilo retrô, a gente tem essa paleta reduzida, bem reduzida. Então, para dar a sensação de que tem mais cores na paleta, a gente mistura fazendo essa técnica do dithering, né? E também dá essa questão aqui da textura, parece que tem uma textura. A gente cria um padrão aqui e ele se mistura aqui as duas cores. Então, aqui a gente tem uma imagem, eu gosto até de usar na aula essa imagem aqui, ela mostra bem um cenário todinho aqui, usando aqui as técnicas, né, e tem aqui o dithering, né, mostrando aqui parece que tem um degradê, mas na verdade são poucas cores que se misturam aí, fica bem legal o efeito. Como a gente já falou um pouquinho sobre paleta de cores, o que que elas são, né? Coleções organizadas de cores para criar uma estética visual harmoniosa. É o que garante a identidade visual para as nossas artes. Normalmente a gente não coloca uma paleta muito extensa, são cores reduzidas, e isso garante mais criatividade também para os nossos projetos e uma identidade. Fica bem legal. Então, aqui eu tenho uma paleta bem retrô, e um desenho feito com essa paleta dentro dessa paleta. Eu não estou nem usando todas as cores e fica com um visual bem legal. Então você mesmo escolhe sua paleta, é interessante olhar cores que contrastem, que você pode usar também algumas técnicas, né? Como a questão das cores complementares, a teoria das cores, tudo que você pode aplicar aqui dentro desse conceito aqui das paletas, que vai ser bem útil. E temos também alguns sites que trazem sugestões de paletas prontas, como é o caso do Lospec, é muito bacana também para quem quiser aprofundar um pouquinho aí nesse assunto. Sobre cores também ainda, coisas que são muito úteis também nesse conceito é abordar sobre matiz, ou os tons, né? As várias cores que a gente tem aqui. A saturação, que é dentro de uma mesma cor, a gente faz aqui os tons ou mais claros ou mais escuros, e também tem aqui o brilho, né, que vai do mais escuro para o mais claro, trazendo ali a sensação de escuro e claro aqui com brilho. Sobre formas é outro conceito que a gente também aborda, que é bem importante aí para o pixel art. Elas determinam como os objetos e personagens serão representados dentro das limitações dos pixels. Então, você usar de formas para criar os seus objetos, os seus personagens e cenários é uma coisa muito útil. Eu trago aqui também algumas dicas, que é evitar formas confusas, usar a menor quantidade de pixels necessária, testar a silhueta e ajustar os cantos e as diagonais. Essas são algumas formas para poder ilustrar um pouquinho esse assunto. E temos aqui, por exemplo, uma maçã que foi desenhada a partir de formas geométricas, como vocês podem ver. Outro conceito muito importante na pixel art é luz e sombra. São técnicas que usamos para criar profundidade, dar volume e também destaque. Então, escolha um ponto de luz fixo, use poucas cores bem escolhidas, ajuste brilho e saturação das sombras e teste silhuetas e contrastes para usar ao máximo essas técnicas aí de uma forma otimizada. Então, a gente pode basicamente dizer que a luz está mais próximo do branco e a sombra do preto. Aqui nós temos um exemplo também de como aplicar a luz. Então, imagine um ponto de luz fixo e trace aqui umas setas, podem ser imaginárias, para você saber onde que é o ponto central da luz, onde é mais claro e onde vai ter a sombra. O formato da sombra, além de ser influenciado por onde essa luz bate, também é influenciado pela forma do objeto. E agora vamos falar um pouquinho sobre as animações, conhecendo os 12 princípios da animação.
Primeiro, comprimindo e esticando. Basicamente, esse princípio consiste em você pensar na textura, no que compõe esse objeto, qual que é o material dela. E a gente tem um exemplo aqui clássico da bola quicando, né? Então, ela tem um material mais elástico. Então, quando ela tá batendo no chão, ela comprime um pouquinho, ela se achata e quando ela volta ao normal, ela vai se esticando e quica, né. Então esse exemplo da bola é o mais clássico para você lembrar desse princípio de comprimir e esticar. Isso vale para socos, colisões. Então quando você estiver criando a sua arte, a sua animação, pense aí nesse princípio sendo aplicado, porque vai ficar muito mais fluido, muito mais realista. Temos também aí o princípio da antecipação. Então, perceba aí no GIF que eu trouxe que ao fazer um ataque, lançar uma bola de fogo, por exemplo, o personagem ele se prepara, ele tem aquela antecipação para preparar o jogador ou o telespectador para aquela ação que vai vir. Isso é antecipação. Então, ele põe o braço para trás, quando ele vai fazer o ataque da espada, ele coloca a espada para trás, levanta o braço um pouco, né? Então, são essas cenas, né, que vão vir antes da ação principal. Temos também a encenação, que é o terceiro princípio. Ela envolve um pouquinho também essa ideia. Então, eu tenho uma cena que vem antes da ação principal, então ele já prepara a pessoa. Então, essa cena é chamada de encenação. O quarto princípio é o pose a pose e a animação direta. Então, temos várias formas de desenhar, cada uma tem o seu lugar na animação. A pose a pose consiste basicamente em você pegar as poses principais, você desenha elas primeiro. Exemplo aqui em cima, eu teria 3 poses para o meu ataque, e depois que eu faço essas poses principais, entre elas eu vou criando as poses intermediárias. Na animação direta, eu faço tudo de uma vez, então seria essa de baixo aqui toda de uma vez, em vez de eu fazer primeiro as 3 principais e depois intercalando. O quinto princípio é da continuidade e sobreposição de ação. Isso significa que várias coisas acontecem em ritmos diferentes, em uma mesma cena, ou no mesmo objeto, no mesmo personagem. Quando o personagem está correndo, então eu vou ter ali o cabelo no ritmo. Na verdade, são vários princípios, né, como vocês podem ver ali, que vão acontecer ao mesmo tempo também, que a gente pode analisar. Então, a gente tem aqui nessa cena o cabelo da menina balançando, ela piscando de tempos em tempos. Nós temos ali o fio do poste ali balançando em outro ritmo, temos um fundo ali, então são várias coisas acontecendo, cada uma no seu ritmo, no seu tempo. O princípio de aceleração e desaceleração, que é o sexto princípio, ele também envolve um pouquinho essa questão aí do timing, né? Entre os quadros, entre os frames. E perceba que, ora ele vai correr, né? Então a ação ela é mais acelerada, ora ele vai ter uma desaceleração também. Às vezes, por exemplo, se estivesse caindo, né? A gente está jogando uma bola para cima. Quando a gente joga para cima, essa bola, ela vai ter uma velocidade um pouco mais acelerada de início, chegou no topo, ela atinge seu ápice, aí começa a desacelerar e cair, e aí pega a aceleração de novo e desacelera quando ela bate no chão. Então, temos várias ações que a gente pode pensar aí nessa questão de aceleração, desaceleração, com socos, golpes, corridas, pulos. Então, isso é aplicado em vários contextos. O sétimo princípio é o do movimento em arcos. Então, todo movimento ele é em arcos, nunca em linha reta. Se a gente fosse jogar uma bola, por exemplo, né, arremessar uma bola, ela não faria essa trajetória que está aqui do lado esquerdo, né? Vai para cima e depois vai para o lado. Ela faria uma curva, então uma trajetória numa parábola, numa curva. A ação secundária, ela é uma ação que vai acontecer junto com a ação principal, como se fosse um temperinho aí para a nossa animação. Ela não é obrigatória, mas ela enriquece. Por exemplo, a gente está vendo aqui nessa cena aqui do personagem com a espada, o cabelo balança, enquanto ele está correndo, ele meio que
faz a respiração, né, ele dá aquela subidinha e descida ali leve ali, como se estivesse aguardando. Então são coisas que acontecem em paralelo, não são tão importantes, a gente não pode esquecer, do foco ser na ação principal, mas ela enriquece mais a cena. O timing ou o tempo ideal, ele também tem a ver com, né, as ações anteriores, os princípios anteriores que eu mostrei, mas basicamente ele foca mais no tempo ideal para as coisas acontecerem. E vocês podem dar tempos diferentes para os quadros, tanto mudando mesmo, né, o tempo da animação em cada quadro, o número, né, de que corresponderia ali à quantidade de tempo de frames que vão durar aquela ação, aquela cena, para transitar entre uma pose e outra, entre uma cena e outra, ou também a questão de quantidade de quadros que a gente desenha para deixar essa sensação de estar mais lento ou mais acelerado. Nesse barril aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui mais tempo aqui com o pavio sendo aceso, né? E na hora de explodir bem rápido e a fumaça um tempo um pouquinho maior, ou se eu quiser dar mais ênfase, né, eu faço muito lento aqui no primeiro e os outros muito rápido, ou o contrário, cada um vai dar um efeito na cena. Então depende do seu propósito, da sua intenção, também essa questão dos tempos. O 10º princípio é o do exagero. O exagero ele é muito interessante para passar mais ênfase e emoção. E a gente pode ter coisas como olho maior quando leva um susto, a boca aberta, pode ter algum brilho, algum exagero no soco, né? Deforma o rosto, a mão, os objetos. Então, esse princípio do exagero também ele é bem interessante para ser aplicado, porque ele passa mais emoção na cena também. 11º princípio é o de desenho sólido ou solid drawing. Eu tenho aqui o exemplo sem o solid drawing e com o solid drawing. Então, o solid drawing é como se fosse o peso, né? Eh, um pouco ali da fluidez mesmo do movimento, seria mais realista, não é aquela coisa parecendo um robozinho todo duro e compacto, como tá do lado esquerdo, né? Então, ele é mais natural, ele traz aquela. Ninguém vai ficar parado igual do lado esquerdo, né? Então, ele já tá preparando às vezes para correr, para andar, ele tá com o bracinho mais de lado, é até mais agradável o console de drawing, também mais realista. E o 12º princípio, nosso último princípio da animação, é o carisma visual, o appeal. Também trouxe aqui 2 exemplos, sem o appeal e com o appeal. O appeal, então, ele não é só sobre o desenho ser bonito, mas ele chamar a atenção, ser interessante. Nós podemos ter aquele vilão que, nossa, causa aquela reação, uau, que vilão legal, que bem feito, que aterrorizante. Não só bonito, né, então pode ter ser um desenho realmente muito bonito, agradável, mas também é aquela coisa que causa impacto. Então, seria o temperinho também aí na nossa animação, não é aquele desenho sem graça. Então, sempre apliquem aqui o carisma visual, isso é muito importante. Então, bora praticar. Eu trouxe aqui, né, uma ideia aqui para vocês, para explicar um pouquinho como é que funciona a questão de desenhar com o pixel art e também para a gente fazer uma animação bem básica, só para vocês verem como que é feita a animação, para quem nunca fez uma animação, para quem nunca criou em pixel art na vida, vai aprender aqui, já começar a dar os primeiros passos. Nós temos aqui o Start Draw, então, primeira coisa é definir aqui qual que vai ser o tamanho da tela. Eu vou colocar aqui um tamanho pequenininho, vou colocar 32 por 32, mas podem colocar o tamanho de acordo com a sua necessidade. Eu vou criar uma bola básica, eu vou fazer aquele princípio da elasticidade só para vocês verem, né? Então aqui, ó, eu coloquei aqui uma cor, ela achei ela meio apagada, eu posso dar Ctrl Z, posso usar aqui também as ferramentas da barra de ferramenta, escolho a cor aqui, se eu quiser trocar a cor. O contorno, geralmente, a gente pode colocar ou pretinho para ser naquele estilo mais cartunesco ou mais pro lado ali do retrô. E se você quiser algo um pouco mais fora desse padrão aí retrô e cartunesco, você pode fazer também o contorno colorido ou até sem contorno, né? Depende do seu estilo. Se você quiser
movimentar aqui um pouquinho. Então, debaixo do balde de tinta, você consegue mover também o objeto que você está fazendo. Eu vou fazer uma bola, vou colocá-la aqui mais no alto aqui, vou colocá-la no centro. Eu vou colocar uma cor aqui com balde de tinta, vamos escolher aqui uma cor, eu vou colocá-la vermelha. Então, essa é a minha bola. Agora, eu vou querer criar uma animação dela quicando. Como que eu vou fazer isso? Cá embaixo, do lado esquerdo, tem aqui GIF Frames. Quando eu clico, ele abre aqui o meu histórico, né, de frames. Eu posso adicionar ou copiar. Como eu não quero ficar toda hora desenhando a mesma coisa, eu vou clicar aqui em Copy Frame, que ele automaticamente já desenha para mim. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. E para eu poder descer um pouquinho essa bola, eu posso várias formas fazer isso, mas eu vou usar mais fácil, que é o de mover mesmo, que é essa setinha multidimensional. E eu vou puxar um pouquinho para baixo. Fica uma sombra do frame anterior que eu posso usar de referência, isso é bem legal. Copy New Frame de novo, crio mais um frame, desço mais um pouco. Copy Frame, desço mais um pouco. Só que agora é o seguinte, pelo princípio da animação que eu vi, eu vou ter que achatar um pouquinho, porque ela bateu aqui no solo, né? No chãozinho. Então, eu vou vir aqui na ferramenta de seleção. Essa bolinha aqui, essa daqui do meio, tá vendo? Essa de cima, ela gira. Essa do meio aqui, se eu puxar para baixo, ela achata. Então, achatei um pouquinho. E aí, eu vou vir aqui no GIF Frames de novo, por quê? Porque quando ela volta ao normal como se fosse o terceiro aqui. Se bem que não, né? Deixa eu ver aqui como é que fica. A gente pode usar setinha também. Eu acho que eu vou preferir copiar mesmo. Por quê? Porque eu vou selecionar aqui de novo. E agora eu vou puxar para ela voltar a ficar bolinha. Acho que eu puxei demais. Ah, Pro! Como que fica? Não gostei ainda. Eu acho que ela tá deformada demais. Vamos supor que eu quero excluir. Então, vem aqui. Vejo se a que eu quero excluir que está selecionada, eu tenho a lixeirinha. Eu não gostei dela assim, então o que eu vou fazer? Eu vou de fato selecionar 3, eu vou duplicá-la, eu quero puxá-la aqui para o final, tá vendo como é que eu fiz? E agora eu vou vir aqui no mover e eu vou mover ela para tocar no chão, achei que ficou melhor assim. Agora eu vou vir em GIF Frames de novo, vou clicar no primeiro frame e vou clicar em Preview, aqui Preview. Eu vou visualizar a minha animação. É bem simples criar um desenho em pixel art, é bem simples fazer uma animação como vocês viram, não tem mistério. Depois que vocês criaram, vocês vêm aqui em Save Drawing e é só dar um título, se quiser fazer uma descrição e salva o projeto de vocês. Bem simples, não é mesmo? Então, a gente criou agora uma animação básica em pixel art. Eu fiz uma coisa bem simples, vocês podem caprichar, fazer personagens. Crie aí o que você quiser, o que a sua imaginação mandar. Você quer aprender um pouquinho mais sobre game art, sobre desenvolvimento de jogos? Então, conheça também os nossos cursos. Se você ainda não é nosso aluno, nós temos aqui diversos cursos, entre eles o curso mentorado de pixel art, que a gente aborda um pouquinho mais profundo o que eu falei aqui nesse vídeo. Temos também o curso de desenvolvimento de jogos 2D com JavaScript, onde você vai aprender a criar os seus próprios jogos do zero. E dentro dessa trilha, nós também vemos aqui o módulo de Game Art com Pixel Art. Então, se você já é aluno e ainda não fez o módulo, fica tranquilo que se você estiver fazendo os jogos 2D com JavaScript, você ainda vai chegar nesse módulo também. Para matrículas e informações, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp 31 98323 6011 ou 31 98569 5474. Também pode nos encontrar nas redes sociais, Instagram e demais redes sociais com @cursospcid.
Pode também mandar e-mail para a gente no suporte@cursospecid.com.br ou acesse o nosso site www.cursospecid.com.br. E se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, aproveita já para se inscrever no canal e acompanhar tudinho que a gente posta aqui. Nós vamos trazer muitas novidades, temos muitas coisas boas também já aqui no canal. Maratona aí, tira as dúvidas com a gente, sugestões de vídeos. Deixa seu comentário aqui nesse vídeo também, me contando o que você achou desse conteúdo. E obrigada! Até a próxima!